Bloco 7. O juiz Thomas Troward, em seu livro As Conferências de Edimburgo sobre Ciência Mental, diz: o nervo vago deixa a região do cérebro como uma parte do sistema voluntário e através dele controlamos os órgãos vocais. Mais adiante passa pelo tórax e envia ramificações para o coração e os pulmões. Finalmente, passando pelo diafragma, perde a camada externa que distingue com os nervos do sistema simpático, formando assim um elo de ligação entre os dois e fazendo do homem, fisicamente, uma entidade única. De maneira semelhante, diferentes áreas do cérebro indicam sua ligação com as atividades objetivas e subjetivas da mente. De modo geral, podemos indicar a parte frontal do cérebro como relacionada com as atividades objetivas e a parte posterior às atividades subjetivas, enquanto a parte intermediária partilha de ambas as características. De uma maneira mais simples, podemos situar a interação física e mental ao compreendermos que a mente consciente se apossa de uma ideia que induz uma vibração correspondente no sistema voluntário de nervos. Isso, por sua vez, provoca uma corrente similar a ser gerada no sistema involuntário de nervos, passando assim a ideia para o subconsciente, que é o meio criador. É dessa maneira que seus pensamentos se transformam em realidade. Cada pensamento acalentado por sua mente consciente é aceito como verdadeiro enviado por seu cérebro ao plexo solar, o cérebro da sua mente subconsciente, para transformar-se em sua própria carne e ser trazido ao seu mundo como uma realidade. Há uma inteligência que vela por nosso corpo quando você estuda o sistema celular e a estrutura dos órgãos, como os olhos, os ouvidos, o coração, o fígado, a vesícula, etc. Toma conhecimento de que consistem de grupos de células que formam um grupo de inteligência, por meio do qual funcionam juntos e são capazes de aceitar ordens e executá-las em função dedutiva. Há uma sugestão da mente dominadora, a mente consciente. Um estudo cuidadoso do organismo celular indica-lhe o que ocorre no complexo do seu corpo. Embora o organismo monocelular não possua órgãos, ainda assim dá provas da ação e reação mentais, desempenhando as funções básicas de movimento, alimentação, assimilação e eliminação. Muitos dizem que há uma inteligência que toma conta de nosso corpo, se nós o deixarmos entregue a si mesmo. Isso é verdade. Mas a dificuldade é que a mente consciente sempre interfere com suas evidências dos 5 sentidos, baseadas nas aparências exteriores, trazendo a influência de falsas crenças, temores e simples opiniões. Quando o medo, falsas crenças e padrões negativos são registrados em nossa mente subconsciente, através de condicionamento psicológico, emocional, não há outro caminho aberto à mente subconsciente que não agir de acordo com as especificações que lhe foram apresentadas. O subconsciente trabalha permanentemente pelo bem comum. O ser subjetivo que há dentro de você trabalha permanentemente pelo bem comum, refletindo um princípio inato de harmonia que há por trás de todas as coisas. O seu subconsciente possui sua vontade própria e é, em si mesmo, uma coisa bastante real. Age dia e noite. Quer você atue sobre ele ou não, é o construtor de seu corpo, mas você não pode vê-lo, ouvi-lo ou senti-lo enquanto trabalha, pois se trata de um processo silencioso. Seu subconsciente possui vida própria e está sempre voltado para a harmonia, saúde e paz. Esta é a sua norma divina, procurando expressar-se através de você em todas as ocasiões. Como o homem interfere com o princípio inato da harmonia para pensar correta e cientificamente, devemos conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar em harmonia com a infinita inteligência e o poder do seu subconsciente, que está sempre voltado para a vida. Cada pensamento ou ato que não é harmonioso, seja por ignorância ou intencionalmente, resultará em discórdia e limitações de toda a espécie. Os cientistas já constataram que construímos um novo corpo de 11 em 11 meses. Portanto, do ponto de vista físico, temos realmente apenas 11 meses de idade. Se você constrói um corpo imperfeito, com pensamentos de medo, raiva, ciúme e má vontade,
O único responsável será você mesmo. Você é a soma total de todos os seus pensamentos. Mas você pode evitar os pensamentos e imagens negativas. O caminho para libertar-se da escuridão é a luz. O meio de superar o frio é o calor. A maneira de suprimir os pensamentos negativos é substituí-los por bons pensamentos. Procure o bem e o mal desaparecerá. Porque é normal ter saúde e vitalidade e ser forte. A doença é uma anormalidade. A criança normal vem ao mundo com saúde perfeita. Todos os seus órgãos funcionando normalmente. Esse é o estado normal e deveríamos permanecer pela vida afora com saúde e vitalidade. O instinto de conservação é o mais forte instinto da natureza humana, constituindo uma verdade poderosa, sempre presente e constantemente em ação, inerente à própria natureza humana. É óbvio, portanto, que todos os nossos pensamentos, ideias e crenças devem possuir força maior quando estão em harmonia com o princípio da vida inato que há em nós e que está sempre procurando preservar-nos e proteger-nos. Por isso é que as condições normais podem ser restauradas com maior facilidade e certeza do que podem ser induzidas as condições anormais. É anormal estar doente significa simplesmente que você está indo contra a corrente da vida e pensando negativamente. A lei da vida é a lei do desenvolvimento. Toda a natureza testemunha o funcionamento dessa lei, expressando-se, silenciosa e constantemente, através da lei do crescimento. Onde há desenvolvimento, deve haver vida. Onde há vida, deve haver harmonia. E onde há harmonia, deve haver saúde perfeita. Se seu pensamento está em harmonia com o princípio criador do seu subconsciente, você está sintonizado com o princípio inato da harmonia. Se tem pensamentos que não estão em consonância com o princípio da harmonia, esses pensamentos aderem a você, atormentam-no, preocupam-no e, finalmente, trazem doenças e mesmo, possivelmente, a morte. Se persistirem na cura das doenças, você deve aumentar o influxo e distribuição das forças vitais do seu subconsciente através de seu sistema. Isso pode ser realizado com a eliminação dos pensamentos de medo, ansiedade, ciúme, ódio e todos os outros pensamentos destrutivos que tendem a arrebentar e destruir seus nervos e glândulas tecidos do corpo que controlam a eliminação de todo o material sem utilidade. A cura do mal de Poti. Na revista Nautilus de março de 1971 há um artigo sobre um garoto que sofria do mal de Poti, tuberculose da espinha e que teve uma cura notável. Chamava-se Frederick Elias Andrews, de Indianápolis. Hoje é ministro da Igreja Unidade do Cristianismo, na cidade de Kansas, no Missouri. O médico declarou incurável. Ele começou a rezar e de um menino paralítico e todo curvado, caminhando sobre os joelhos e as mãos, transformou-se em um homem forte, desempenhado e bem formado. Criou sua própria afirmação, absorvendo mentalmente as qualidades de que necessitava. Várias vezes por dia, afirmava repetidamente: sou perfeito, de boa saúde, forte, vigoroso, simpático, harmonioso e feliz. Perseverou nessa oração, informando depois que eram as últimas palavras que seus lábios pronunciavam à noite e as primeiras que pronunciavam pela manhã. Rezava também pelos outros, emitindo pensamentos de amor e saúde. Essa atitude mental e a maneira de rezar revertiam-lhe aumentadas várias vezes. Sua fé e perseverança foram recompensadas. Quando pensamentos de medo, raiva, ciúme ou inveja desviavam-lhe a atenção, reagia imediatamente, concentrando-se em sua afirmação mental. Sua mente subconsciente reagiu em conformidade com seu pensamento habitual. É esse o significado da afirmação que se lê na Bíblia: vai, a tua fé te salvou. Assim Marcos 10:52. Como você pode ser salvo pela fé em seus poderes subconscientes? Um jovem que assistia às minhas conferências sobre o poder de cura da mente subconsciente tinha um grave problema no olho, o qual, segundo seu médico, precisava ser operado. Ele disse para si mesmo: meu subconsciente fez meus olhos e pode curá-los. Todas as noites, antes de cair no sono, entrava em estado de sonolência e meditação, vizinho ao próprio sono. Sua atenção era imobilizada e focalizada no oculista. Imaginava o médico à sua frente e ouvia-o ou imaginava ouvir dizendo claramente:
Aconteceu um milagre. Visualizava essa cena todas as noites, durante 5 minutos ou mais, até cair no sono. Ao fim de 3 semanas foi procurar novamente o médico que o examinara e ouviu dizer: um milagre. Que aconteceu? O jovem pressionou sua mente subconsciente, usando o médico como um instrumento ou meio de transmitir a ideia e convencer-se de sua realidade. Através da repetição, da fé e da esperança, a impregnou seu subconsciente com a ideia da cura. O seu subconsciente fez seus olhos possuir, portanto, o padrão perfeito para eles e tratou de curá-los. Este é outro exemplo de como a fé no poder de cura do subconsciente pode salvá-lo. Pontos a destacar: 1. O seu subconsciente construiu seu corpo e está em funcionamento 24 horas por dia. Você interfere com seus padrões de vida, tendo pensamentos negativos. 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma resposta para qualquer problema antes de dormir e a resposta será encontrada. 3. Vigie seus pensamentos. Cada pensamento aceito como verdade é enviado pelo cérebro ao seu plexo solar, o cérebro abdominal, e trazido ao seu mundo exterior como uma realidade. 4. Saiba que você pode reconstruir-se, dando ao seu subconsciente novas impressões. 5. A tendência do subconsciente é sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Alimente o subconsciente com premissas verdadeiras. Seu subconsciente está permanentemente reproduzindo, de acordo com os seus padrões mentais habituais. 6. Você constrói um novo corpo em 11 meses. Mude seu corpo, mudando seus pensamentos e mantendo-os mudados. 7. O estado normal é a saúde. A doença é uma anormalidade. Existe um princípio inato de harmonia. 8. Pensamentos de ciúmes, medo, preocupação e ansiedade arrebentam e destroem seus nervos e glândulas, trazendo doenças mentais e físicas de toda a espécie. 9. O que você afirma conscientemente sente como verdadeiro manifestar-se-á em sua mente, corpo e vida externa. Afirme o bem e passe a gozar a alegria de viver. 8. Como obter os resultados que deseja? As principais razões de qualquer fracasso são a falta de confiança e esforço demasiado. Muitas pessoas opõem obstáculos às respostas para suas orações ao não compreenderem plenamente o funcionamento do subconsciente. Quando você sabe como sua mente funciona, passa a ter confiança. Você deve lembrar-se que, toda vez que o seu subconsciente aceita uma ideia, passa imediatamente a executá-la. Utiliza para isso todos os seus poderosos recursos e mobiliza todas as leis mentais e espirituais da sua mente mais profunda. Essa lei funciona para as ideias boas ou más. Consequentemente, usando-a negativamente, você só terá dificuldades, fracasso e confusão. Mas, se a usar construtivamente, terá orientação, liberdade e paz de espírito. A resposta certa é uma coisa inevitável quando seus pensamentos são positivos, construtivos e cordiais. Portanto, a única coisa que você tem a fazer para superar o fracasso é fazer com que o subconsciente aceite a ideia ou pedido que lhe propõe, deixando que a lei da sua mente faça o resto. Formule o seu pedido com fé e confiança e seu subconsciente tomará conta do problema e lhe dará uma resposta. Você sempre falhará na obtenção de resultados ao tentar usar de coerção mental, pois o seu subconsciente não responde à coerção e sim à sua fé ou aceitação de ideia pela mente consciente. Seu fracasso também pode resultar de afirmações como estas: as coisas estão ficando cada vez piores. Ou, nunca conseguirei uma resposta. Não vejo saída. Inútil. Não sei o que fazer. Estou completamente confuso. Quando você fizer tais afirmações, não terá resposta nem cooperação do seu subconsciente. Como um soldado marcando passo, você não irá para frente e nem para trás. Em outras palavras, não chegará a parte alguma. Se você entra num táxi e dá ao motorista 12 endereços diferentes para onde se dirigir em 5 minutos, ele ficará desesperadamente confuso e provavelmente se recusará a levá-lo a qualquer lugar. O mesmo acontece com o subconsciente. Deve haver uma ideia clara e definida em sua mente. Você deve tomar uma decisão inapelável de que há uma saída para o problema que o aflige. Somente a infinita inteligência que há dentro de você conhece a saída,
resposta para o seu problema. Quando você chega a essa conclusão, em sua mente consciente forma-se o quadro mental e, de acordo com sua fé, a resposta virá imediatamente. Faço tranquilamente. O proprietário de uma casa certa vez reclamou de um bombeiro por ter cobrado $200 para consertar a caldeira da fornalha. Respondeu o bombeiro: cobrei 5 cents para trocar o piano quebrado e $199,95 por saber onde estava o defeito. Da mesma maneira, sua mente subconsciente é o mestre bombeiro, bastante sábio, que conhece todos os modos e meios de curar qualquer órgão de seu corpo, bem como acertar os seus negócios. Determine-lhe saúde e obedecerá. Mas é preciso descontrair-se. Faço tranquilamente. Não se preocupe com detalhes e meios. Saiba apenas que o resultado será alcançado. Sinta a solução feliz para o seu problema, quer seja de saúde, finanças ou emprego. Lembre-se de como se sentiu após se recuperar de um grave estado de doença. Tenha sempre em mente que seu sentimento é a pedra fundamental de qualquer manifestação subconsciente. A sua nova ideia deve ser sentida subjetivamente como já alcançada, não em futuro remoto e sim como prestes a realizar-se. Não suponha obstáculos e use imaginação em vez de força de vontade ao usar o seu subconsciente. Não suponha obstáculos nem procure utilizar-se de força de vontade. Imagine o fim a ser alcançado e o estado de libertação. Verá seu intelecto tentando intrometer-se, mas persista na manutenção de uma fé simples, que crê em milagres, quase infantil. Imagine-se sem a doença ou problema que o aflige. Imagine o acompanhamento emocional do estado de libertação que você deseja. Elimine do processo todas as formalidades. O melhor caminho é o mais simples. Como a imaginação disciplinada opera maravilhas, um meio maravilhoso de obter uma resposta do seu subconsciente é através da imagem disciplinada ou científica. Como foi anteriormente ressaltado, o subconsciente construiu seu corpo e controla todas as suas funções vitais. Diz a Bíblia: o que quer que peças em oração, tendo fé receberás. Ter fé e aceitar algumas coisas como verdade absoluta ou viver em estado de aceitação. Enquanto você mantiver a fé, experimentará a alegria de ver sempre suas orações atendidas. As 3 etapas para o sucesso na oração. O procedimento usual é o seguinte: 1. Medite sobre o problema. 2. Volte-se para a solução ou saída conhecida apenas pelo subconsciente. 3. Fique em estado de profunda convicção na realização do objetivo almejado. Não enfraqueça a sua oração com frases como desejaria estar curado ou espero que aconteça. Os seus sentimentos sobre a obra a ser realizada é que manda. A harmonia lhe pertence. Saiba que a saúde está ao seu alcance. Torne-se inteligente, tornando-se um veículo para o poder infinito de cura do subconsciente. Transmita a ideia de saúde para o seu subconsciente até chegar a um estado de plena convicção e então repouse. Tire-se do seu próprio controle. Diga as condições e circunstâncias do momento que tudo isso também passará. Descontraindo-se, impressione o subconsciente, permitindo a energia cinética que há por trás da ideia, que assuma o controle e a transforme em realização concreta. A lei do esforço invertido. Porque você obtém o oposto daquilo porque rezou com o famoso psicólogo francês que visitou os Estados Unidos há cerca de 40 anos, definiu a lei do esforço invertido com a seguinte frase: quando seus desejos e sua imaginação estão em conflito, sua imaginação invariavelmente ganha a batalha. Por exemplo, se lhe pedirem que caminhe sobre uma prancha colocada no chão, você o fará sem dificuldade. Suponha agora que a mesma prancha esteja colocada a uma altura de 6 metros, entre 2 paredes. Você andaria por ela. Seu desejo de andar seria contrabalançado por sua imaginação ou medo de cair. Sua ideia dominante, a de cair, acabaria por vencer. Seu desejo, vontade ou esforço para caminhar sobre a prancha seria invertido e a ideia dominante da queda seria reforçada. O esforço mental invariavelmente se derrota a si próprio, resultando sempre no oposto do que é desejado. As sugestões de impotência para superar o condicionamento acabam dominando a mente e o subconsciente é sempre controlado pela ideia dominante. O seu subconsciente aceitará sempre a mais forte entre 2 proposições contraditórias. Portanto,
O caminho sem esforço é o melhor. Se você diz frases como desejo ficar curado, mas não consigo, tento tão desesperadamente, obrigo-me a rezar e uso toda a minha força de vontade, deve compreender agora que seu erro está no esforço que faz. Nunca tente compelir o seu subconsciente a aceitar a ideia com o uso da força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso e você obtém apenas o oposto daquilo por que rezou. Há uma experiência muito comum que ilustra isso. Estudantes, quando estudam para exames finais, muitas vezes descobrem que todo o seu conhecimento subitamente se desvaneceu. As suas mentes se transformam num vazio aterrador e ficam incapazes de coordenar as ideias. Quanto mais rangem os dentes e recorrem à força de vontade, mais as respostas parecem afastar-se. Mas, quando deixam a sala de exames e a pressão mental é aliviadas, as respostas que procuravam voltam a jorrar às suas mentes. Tentar lembrar-se pela força de vontade foi a causa do fracasso. Este é um exemplo da lei do esforço invertido, pela qual você obtém o oposto daquilo por que rezou. O conflito entre o desejo e a imaginação deve ser conciliado. Usar a força mental é pressupor que há oposição. Quando sua mente está concentrada nos meios para superar um problema, não mais se preocupa com os obstáculos. Em S. Mateus 18 e 19 pode-se ler: se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quem são estes dois? Significam a união ou acordo harmonioso entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando não mais houver controvérsia alguma em nenhuma parte de sua mente, então sua oração será atendida. O acordo entre os dois pode ser também representado como você e seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e imaginação. Você evita todo conflito entre seus desejos e sua imaginação ao cair num estado de sonolência, que reduz todo esforço ao mínimo. A mente consciente fica amplamente submersa no estado de sonolência. A melhor ocasião para impregnar seu subconsciente é instantes antes de dormir. A razão para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre instantes antes de adormecermos e imediatamente após despertarmos. Nesse estado, os pensamentos e imagens negativos, que tendem a neutralizar seu desejo e impedir a aceitação de ideia por parte de sua mente subconsciente, não mais estão presentes. Quando você imagina a realidade do desejo satisfeito e sente a sensação da realização, seu subconsciente transforma o seu desejo em fato concreto. Muitas pessoas resolvem todos os seus dilemas e problemas com o uso da imaginação, controlada, orientada e disciplinada, sabendo que o que quer que se imagine e sinta como verdadeiro será trazido ao mundo exterior como manifestação concreta. O caso seguinte demonstra claramente como uma jovem superou o conflito entre seu desejo e sua imaginação. Ela desejava uma solução harmoniosa para seu problema legal, mas suas imagens mentais fixavam-se constantemente no fracasso, falência, bancarrota e miséria. Era uma ação complicada e ocorreram sucessivos adiamentos no processo sem nenhuma solução à vista. Por sugestão minha, todas as noites, antes de dormir, ela entrava em estado de sonolência e começava a imaginar um final feliz para o caso, sentindo em toda a sua plenitude. Ela sabia que a imagem em sua mente tinha de estar de acordo com o desejo em seu coração. Dramatizava, de maneira tão real quanto possível, seu advogado travando uma acalorada discussão e ela assistindo, à espera do resultado. Fazia-lhe perguntas e ele respondia da maneira mais apropriada. O advogado dizia-lhe repetidas vezes: houve uma solução perfeita e harmoniosa. O caso foi resolvido por acordo, fora do tribunal. Durante o dia, quando pensamentos de medo lhe assaltavam a mente, ela reagia com seu cinema mental, animando-o com gestos, voz e todo um equipamento de som. Ela podia facilmente imaginar o som da voz do advogado, seu sorriso e gestos. Tantas vezes ela imaginou a cena que esta se transformou num padrão subjetivo seu. Poucas semanas depois, foi chamada por seu advogado, que confirmou objetivamente o que ela imaginara e sentira como verdadeiro subjetivamente. Foi isso que o salmista quis dizer quando escreveu:
As palavras dos meus lábios, seus pensamentos, imagens mentais, e o meditar do meu coração, seu sentimento, natureza, emoção, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, a lei do seu subconsciente, rocha minha, Redentor meu. O poder e sabedoria de seu subconsciente podem redimi-lo da doença, da escravidão e da miséria. Salmo 19:14. Ideias que devem ser recordadas. 1. Coerção mental e esforço excessivo demonstram ansiedade e medo e impedem a resposta à sua oração. Reze com tranquilidade. 2. Quando sua mente está descontraída e aceita uma ideia, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar em sua execução. 3. Pense e planeje independentemente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema. 4. Não se preocupe excessivamente com o bater do seu coração, a respiração dos seus pulmões ou com o funcionamento de qualquer outra parte do seu corpo. Apoie-se com decisão em seu subconsciente e proclame frequentemente que a ação correta e divina se está realizando. 5. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Como você se sente? 6. A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine sempre o que seja agradável e bom. Você é o que imagina ser. 7. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência. Imagina a realização do seu desejo repetidas vezes antes de dormir. Durma em paz e acorde na mais profunda alegria. 9. Como usar o poder do subconsciente para conquistar riqueza? Se você está enfrentando dificuldades financeiras ou se está tentando ainda alcançar seus fins, é certo que ainda não convenceu seu subconsciente de que sempre terá riqueza em quantidade suficiente para ter sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham apenas alguns dias por semana e ganham somas fabulosas. Eles não se esforçam em demasia. Não trabalham muito. Não acredite na história de que o único caminho para alcançar a riqueza seja com o suor de seu rosto, no trabalho duro. Não é bem assim. O caminho mais fácil é sempre o melhor. Faça aquilo que você gosta de fazer e faça pela alegria e emoção que isso lhe proporciona. Conheço um homem de negócio de Los Angeles que recebe um salário de $75 mil por ano. No ano passado ele fez um cruzeiro de 9 meses ao redor do mundo. Disse-me que conseguira convencer o seu subconsciente de que valia realmente o dinheiro que ganhava. Contou-me que muitos homens de sua organização, ganhando apenas cerca de $100 por semana, sabiam mais sobre o negócio do que ele próprio e podiam dirigir-o melhor. Mas não tinham ambição nem ideias criadoras e não estavam interessados nas maravilhas da mente subconsciente. A riqueza está na mente. A riqueza é simplesmente uma convicção subconsciente por parte da pessoa. Você não se tornará milionário dizendo sou um milionário. Sou um milionário. Você tomará a consciência da riqueza ao criar em sua mente a ideia de riqueza e abundância. Os meios invisíveis de apoio. O problema com a maioria das pessoas é que não possuem os meios invisíveis de apoio. Quando os negócios pioram, o mercado de títulos entra em baixa ou perdem seus investimentos, parecem totalmente desamparadas. A razão para essa insegurança é que não sabem como usar a mente subconsciente. Desconhecem o depósito inexaurível que há dentro deles. Um homem que tem a mente fixada na pobreza se encontrará sempre em condições miseráveis. Outro, que tem a mente repleta de ideias de riqueza, se verá sempre cercado de tudo aquilo de que necessita. É inconcebível que o homem deva levar uma vida de indigência. Você pode ser rico, ter tudo de que necessita, tudo de sobra. Suas palavras têm o poder para limpar sua mente de ideias errôneas e inculcar-lhe ideias corretas em substituição. O método ideal para formar uma consciência de riqueza. Provavelmente, enquanto li este capítulo, você está dizendo para si mesmo: preciso de riqueza e sucesso. O que você tem a fazer para consegui-los é simples. Repita para si mesmo durante uns 5 minutos. 3 a 4 vezes por dia, as palavras riqueza e sucesso. Elas possuem um tremendo poder. Representam a força interior do subconsciente.